Bem-vindos ao quarto módulo do nosso seminário para a liderança. Nós estamos falando a respeito do obreiro aprovado. E no primeiro módulo nós falamos sobre as ideias, a visão errada de ministério que muitas pessoas têm. Depois nós falamos a respeito do caráter e no terceiro módulo nós falamos a respeito de como conciliar o ministério, a família, a chamado. Falamos de um modo geral para todos que se colocam como servos do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o manual do diaconato. Porque são 3 categorias no episcopado, são 3 níveis, que nós trabalhamos, os níveis de ministério, Nós temos os ministros que são qualificados, são pastores, evangelistas, Temos o presbitério, que são auxiliares de pastores, nós tomamos como pastores auxiliares, e os diáconos, que são obreiros auxiliares dos pastores. Então temos o episcopado, o presbitério e o diaconato. E hoje nós vamos falar do diaconato. A palavra diácono quer dizer servo, servente. E nós vamos falar das orientações. Eu separei aqui o texto, um texto base, um texto oficial de Atos, capítulo 6, fala da instituição dos diáconos. O texto diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos elemitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável nós abandonarmos o ministério da palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E esse parecer agradou a toda a comunidade. Então separaram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, amados, este encargo dos diaconatos surgiu exatamente dessa necessidade. Havia uma murmuração, havia uma queixa, e aquilo ficava o tempo todo dos gregos com os hebreus, exatamente porque as viúvas estavam sendo deixadas na assistência diária. E esse trabalho material, esse trabalho funcional que tinha que ter ali, estava deixando a desejar. E a gente muitas vezes vê que o questionamento, a murmuração, o falatório, a respeito de coisas internas da igreja, vai paralisando as pessoas, vai paralisando. É como se a igreja parasse de crescer e ficasse só olhando para as coisas mínimas, questões tão pequenas. Então, esse falatório. E os apóstolos, eles precisavam continuar cuidando de coisas essenciais, que é a oração e a palavra. Que muitas vezes as pessoas acham que as coisas urgentes é que devem ser tratadas, Ainda esses últimos dias eu estava meditando que muitas vezes nós tornamos coisas urgentes. Nós fazemos com que as coisas fiquem urgentes, porque não lidamos com elas na hora que elas acontecem. Vamos deixando passar, Vamos deixando passar. E elas acabam se tornando emergências na vida da gente. Mas não é assim que a palavra de Deus mostra. A palavra de Deus mostra que não devemos negligenciar aquilo que precisamos fazer, só que as coisas precisam estar no lugar, Nós falamos de uma ordem ministerial. Os apóstolos colocam ordem para que essa área não fique abandonada e a outra área também não fique. E eles podendo cuidar de coisas principais, importantes,
Então, eles falam assim, puxa vida, mas essas coisas materiais, essas coisas do dia a dia, né, como o servir à mesa, o cuidar da área social, a palavra diz que é um importante negócio também. Então, eles não podiam deixar nenhum nem outro, mas tinham que organizar o ministério. Então, a gente vai falar das orientações e das instruções para o diaconato. Né? A palavra grega para diácono significa servo, né? Também tem como, uns traduzem como assistente, como servente, como um garçom, como aquele que serve à mesa, né? Nesse sentido, o termo se aplica a todos nós, todos os líderes, né? Todos nós temos que ter um coração de servo, servir na casa de Deus de uma maneira geral, né? É o nosso relacionamento com o Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos. Mas também se aplica a quem trabalha como um líder na igreja. Esta palavra do diaconato também se aplica ao oficial da igreja. E isso daí é mencionado nas cartas de Paulo, né? É mencionado em Atos 6, na instituição, quando eles são instituídos a diácono, né? Foi separado ali um grupo de homens com responsabilidades e com qualificações. Né? A pessoa fala assim, mas é só para estar fazendo trabalho social na igreja, está na recepção, está na portaria, na zeladoria da igreja, na manutenção. Não precisa disso, não. Foram escolhidas pessoas com qualificações espirituais, cheias do Espírito, cheias de sabedoria para este importante negócio. Então, olha a valorização. E eu achei interessante quando eu estava preparando a aula de hoje, e esse quarto módulo, que é o manual, vendo que às vezes a gente confunde muitas coisas, né? O diaconato, você fala assim, não é uma honra. Por que não é uma honra? Por que não é uma honra? Porque é serviço. O Senhor não está te chamando para regalias, Ele está te chamando para o trabalho, para servir. Mas é um privilégio. É um privilégio, porque é um importante negócio. E quem trabalha nessa área não é de menor valor, não é um nível inferior, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o coração e com a qualificação espiritual. Às vezes a pessoa fala assim, põe fulano de tal, é boa gente. Põe Beltrano, né? É tão maravilhoso, é tão bonitinho, tão fofinho, né? Tão amável, tão isso, tão aquilo. Aqueles foram escolhidos por ser cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres com sabedoria. E o interessante é que essas qualificações espirituais, né? Elas são idênticas ao presbitério. Idênticas. Você pegar 1 Timóteo, capítulo 3, no 10 ao 13, você vai ver direitinho que são idênticas ao presbitério. São qualificações espirituais. Então a igreja hoje não está precisando assim, fulano de tal, legal, né? Legal, descolado, boa gente, né? Está precisando de homens íntegros, honestos, leais, gente fiel. Aqui essas qualificações estão falando sobre isso. Esses critérios são critérios gerais. Cada igreja tem a sua organização, cada igreja tem o seu regulamento interno e cada igreja pode colocar aquilo que vai exigir, como a idade para que a pessoa ingresse, ou qual a formação, tanto secular quanto acadêmica, e também dentro dos seminários que queira que a pessoa tenha, quantos diplomas, certificados, né? E mentores, e período de experiência. Isso pode estar dentro de um regulamento, mas essas qualificações e esses critérios, eles são gerais, eles são dentro da palavra. Sabe, eu acho que nós estamos acostumando a fazer coisas extra bíblicas e achar que são essenciais, e achar que são importantes, porque nós estamos com a mentalidade do mundo. Nós queremos muitos cliques, né? Queremos muitos likes, queremos muito engajamento, e esquecemos que o ministério, o reino, uma das exigências é que nós sejamos leais, sejamos fiéis, sejamos honestos, sejamos íntegros, né? Eu tinha dentro do ministério, na igreja, né,
a saudosa Luísa. E um dia ela me perguntou, ela era diaconisa na casa, mas trabalhava em várias áreas, evangelistas e tudo. E um dia ela me perguntou por que eu colocava ela naqueles cargos, naquela posição. Ela falou assim, por quê? Eu não sou uma líder, eu sou uma formiguinha. Ela falou assim, eu sou uma formiguinha, quer dizer, ela queria dizer que era uma trabalhadora. Eu sou uma trabalhadora. E aí eu falei com ela, ainda que o seu ministério seja leigo, você não tenha muitas formações, diplomas na área e seminários, você só tenha os cursos de dentro do ministério, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa leal, você é uma pessoa que eu posso sair aqui e saber que você, com todo cuidado, com todo esmero, né, com todo requinte, vai trabalhar com excelência e vai ter a responsabilidade de manter isso daqui. Eu não vou chegar aqui, você tenha largado tudo e deixado na mão de outra pessoa e sumido no trecho sem dar um relatório, sem falar oi, tchau e sem avisar, né? E aí tinha uma... E eu, para a glória de Deus, ainda tem assim uma preciosidade, né, junto comigo, né, que é a Aparecida. E ela pergunta assim, por que eu dou tanta responsabilidade? Exatamente porque é uma pessoa de oração, da palavra, e também é uma pessoa que discreta, é uma pessoa discreta. Então isso daí, você fala assim, mas você vai colocando isso também como qualificação, são qualidades que estão na área de valores que as pessoas vão deixando, eles vão esquecendo que isso existe, vão esquecendo. Essas coisas existem, tá? Não estou me referindo a líderes perfeitos. Não estou te dando o nome de pessoas que são líderes perfeitos. Não. Mas são pessoas que estão dispostas a servir. É sobre isso. Porque o diaconato nos faz lembrar de quem Jesus é. Jesus é um servo. Ele veio na terra para servir e não para ser servido. Jesus. Então, quem aspira, sinceramente, ver o crescimento da obra, da igreja, a expansão do reino, é essa pessoa que tem esse coração na obra, que o seu alvo principal é estar cheio do Espírito Santo. Aqui, no versículo 3, olha o que o versículo 3 diz. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e então eles ficarão encarregados deste importante negócio. Eles ficarão. Então, olha só as características. Vamos firmar aí nas características. Primeiro, deve estar disposto a servir. Por que eu escolho pessoas assim? Você fala, meu Deus, mas eu sou tão simples. Meu Deus, mas eu sou tão assim, tão assim. Você está disposto a servir? É isso. Servir a Deus em primeiro lugar e servir a igreja, tá? É isso. Esse ofício é uma vitória. Esse ofício, ele não deve ser visto como uma obrigação, né? Uma obrigação imposta ali, pela obra, pela igreja. Eu tenho que ir, eu devo ir. Eu costumo dizer que esse negócio devo, preciso, tenho, a gente só fala a respeito do propósito de Deus. Quando você fala a respeito de outra pessoa, você está preso na imposição daquela pessoa. Você está preso no desejo e na vontade de outra pessoa. Você está preso até na opinião da outra pessoa, nas exigências de outra pessoa. Quando você diz, eu devo, eu tenho, eu preciso, porque se eu não fizer isso, preso. Nós não devemos ficar presos, nem na opinião e nem na expectativa de outras pessoas. Quando eu falo eu tenho, eu devo, eu preciso, isso deve estar ligado ao meu propósito com Deus. Se não está ligado ao meu propósito com Deus, a minha chamada, a minha vocação, aquilo que eu nasci para ser, aquilo que o meu coração abriu, expandiu, aquilo que o meu coração está cheio, repleto, se isso se tornou uma obrigação imposta, então não é bem isso que Deus te chamou.
Não é bem isso. Observa bem. Nós falamos, pode não ser. Aí você fala assim, mas eu queria uma regalia, ser honrado. Mas é um privilégio. Se eu não vejo como privilégio, se eu não vejo como oportunidade de servir, se eu não vejo como revelar o coração de Deus, né? Ser o canal pelo qual eu revelo Cristo ao mundo, para que as pessoas vejam Cristo como servo, aquele que esvaziou de si mesmo, aquele que deixou a sua glória, o trono, desceu, obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. Se a minha vida não revela isso, então tem uma coisa errada. Porque se eu estou num cargo, numa função, num lugar, que eu me sinto imposto àquele lugar, então ali reside a tristeza, ali reside o fracasso, ali reside a decepção, ali reside a ausência, o vazio. Aí eu fico triste e entristeço as outras pessoas, porque eu não estou onde deveria estar. E as pessoas estão me cobrando ser aquilo que eu não sou. Então a primeira coisa, dentro dessas características, devo estar disposto a servir. Se isso está no meu coração, é o meu desejo, então eu estou ali. Segunda coisa, devo ter boa reputação, tá? Ter uma boa fama. Esse negócio de tô nem aí, ninguém tem nada com a minha vida, tá? Não é assim não. Ter uma boa reputação. Não é só o caráter, é aquilo que Deus sabe que eu sou, né? No meu dia a dia, as coisas que faço sempre. Deus conhece meu coração, e é verdade. Só Deus conhece o nosso coração. E as pessoas à nossa volta? Conhecem a nossa boa reputação. É o que as pessoas falam e pensam de nós, tá? Não é só aquele conceito de que, eu estou dentro da igreja, e dentro da igreja tá tudo certo. Não, na comunidade, quem eu sou na sociedade, quem eu sou no dia a dia, dentro do trabalho, na loja, na fábrica, na empresa, na faculdade, com os meus familiares, quem eu sou. Não é só na igreja, a minha conduta, né? E eu não estou falando de condutas sepultadas com Cristo, porque a partir do momento que eu entro na presença de Deus, né? A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quem eu sou em Cristo hoje, né? Essa pessoa de hoje, não é aquela história lá do passado. Lá do passado eu nem tinha reputação, gente. Não sabia o que era reputação, né? Você não vai ficar preso à opinião e expectativa dos outros, mas também você não vai viver uma vida desregrada, desassociada, né? Nós não somos uma ilha. E nem vivemos numa. Tem gente que acha que é uma ilha, né? Ele fica lá quietinho, não, agora quer ficar quieto, agora não quer saber de nada, agora deixa pra lá. Não é assim não. A gente precisa ter essa consciência, que a gente precisa ter uma reputação, né? Tem até uma canção que diz, eu quero Deus e nem vou pensar, nem quero saber o que vão pensar de mim. Mas nesse caso aqui é uma qualificação, meu bem, para a gente poder estar servindo ao Senhor, né, na excelência, tá? Boa reputação. Não se refere ao seu passado que ficou lá atrás, se refere ao seu dia a dia hoje, tá? Tanto na igreja quanto na sociedade. Uma boa reputação, né? Nessa caminhada. Ser homem e mulher de Deus dentro da igreja, tá? E ser homem e mulher de Deus onde você estiver. Né? Porque eu acho interessante, as pessoas falam assim, você tem que tirar essa capa de pastora, você tem que tirar essa capa. Eu não devo levar os problemas, situações de um ambiente para o outro. Isso a gente fala até em vida profissional. Imagine se um médico vai fazer uma operação, algo tão minucioso, né? Coisas tão sérias lidando com a vida, e se ele leva problemas da casa dele para dentro do local de trabalho. Onde se viu uma coisa dessa? Não teria como, não teria condição. Então eu não posso pegar problemas de um lado e levar para o outro.
Mas eu ainda tenho que ser a pessoa que tem essa palavra, né? A palavra de apoio, de consolo, a palavra de esperança. Isso ainda continua comigo em qualquer lugar que eu esteja, né? Minha postura, e isso diz respeito não só ao seu comportamento, maneira de agir e tratar as pessoas, as suas palavras, palavras temperadas, né? Uma palavra boa, né? E se a gente não tem também o que está falando ou comentando, é bom a gente usar o escudo do silêncio, aquele escudo maravilhoso que nos protege também, tá? Não só quando você prega a palavra de Deus, a palavra te defende, mas também quando você mantém o silêncio na hora certa para poder falar uma palavra boa na hora certa. A Bíblia diz que a palavra dita no momento exato é como uma maçã de ouro numa salva de prata. Olha que delícia, que coisa maravilhosa. É assim, tá? O terceiro ponto é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Boa reputação e cheio do Espírito Santo. Essas duas coisas, né? Elas andam de mão dada. Um crente que é cheio do Espírito Santo, é inadmissível que ele seja uma pessoa que deixa um ambiente, né, empolvorosa. É impossível uma coisa dessa, porque o Espírito Santo, ele diz que quando a gente está cheio do Espírito Santo e a gente vai se enchendo, os crentes quando se reúnem, a Bíblia diz que um tem salmo, outro tem doutrina, um tem cântico espiritual, hinos. Então é aquela graça multiplicada, né? E quanto mais você vai falando as coisas de Deus, mais cheio do Espírito Santo você vai ficando. Mais salmo, mais cheio do Espírito Santo. Mais cânticos espirituais, mais cheio do Espírito Santo. Como é que eu fico cheio do Espírito Santo? Falando coisa boa, deixa fluir coisa boa, porque é aquilo que fala os lábios, né, é que tá cheio o coração. Falando coisa boa, então se encha da palavra, né, tá falando da sua comunicação acertada. Cheio do Espírito Santo, que a gente já recebe esse Espírito maravilhoso de ciência, de sabedoria, de entendimento, de bom siso, de prudência, esse Espírito maravilhoso. Mas aí como é que eu vou me enchendo? Eu tanto escolho os meus pensamentos, quanto escolho também as minhas palavras. E diz, vai se enchendo, tá? Para ter uma boa comunicação com o seu próximo, para ter um bom relacionamento com o seu próximo. Trabalho de diaconato é trabalhar com pessoas que estão fracas na fé, que estão feridas, que estão afastadas, que precisam de zelo, de cuidado. Geralmente são pessoas que estão doentes, são necessitadas, marginalizadas. Essa área, às vezes você fica assim, puxa vida, parece que essa gente, né, vira e mexe, tem esse pessoal à minha volta, ai meu Deus, quanto mais eu oro, mas faz parte do seu ministério, tá? Para algumas pessoas é como um cargo qualquer, veio e fez, ajudou, e fala assim, até ajudei em alguma área, presta atenção, na igreja, você não é uma ajudinha, quem chega ajuda e vai embora, gente. Quem chega, dá uma mãozinha e vai embora. Eu não estou aqui para dar uma juntinha. Eu estou aqui para cooperar, colaborar, dar assistência, ser equipe de apoio, contribuir em todas as áreas e permanecer. É diferente. É diferente. Então, é por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque aí você vai ter uma boa comunicação, não só boa doutrina. Como que eu sei qual é o aferidor, qual é a medida, o termômetro espiritual, pastora, para saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, para saber se uma pessoa está recebendo esta unção do Espírito. A unção do Espírito ele traz para nós comunhão, querido. A unção do Espírito é o nosso relacionamento com as pessoas. Jesus nunca se colocou assim como um monge tibetano lá em cima da montanha, isolado. Não. O envolvimento com as pessoas. Então, a saúde dos seus relacionamentos revela um nível espiritual da sua vida. Você fala, que isso? A forma com que você age, seu comportamento, entendeu? Que a gente coloca como coisas infantis é quando gente grande faz coisa de criança. Mas não é o caso, né? Nós estamos falando de maturidade.
Se você já chegou ao ministério, se você já ocupa e já recebeu essa chamada, né? E já vive desta forma, então nós estamos falando para maturidade, tá? Um filho maduro. Então, o quarto ponto, deve ter sabedoria. Um diácono deve ter sabedoria, tá? Eu costumo dizer que inteligência é como se fosse uma gama de informações, uma teia de informações. Fulano é muito inteligente, então ele consegue abarcar muita coisa, né? Ele consegue deter essa gama toda de informações. Mas a sabedoria, é entender o que fazer, como usar, como, quando, onde, com quem, a hora certa das coisas. É sabedoria. É saber usar essas informações de uma forma a beneficiar não só a sua vida, mas também a vida dos outros. A sabedoria. Então, desenvolva essa sabedoria no desempenho das suas funções. Tá? Vai pegando essa experiência no dia a dia. Ainda que você lide muito com um número, né? Assim, uma área, uma faixa etária, crianças, ou então anciãos, mulheres... Por esse lado, casais, até você vai trabalhando essa sabedoria, vai desenvolvendo isso. Deus vai te colocando para lidar com pessoas diferentes, tá? Dentro e fora da igreja. Por isso você tem que ter sabedoria, para poder saber tratar as pessoas. Eu tinha um líder aqui que um dia ele me perguntou, ele entrou numa discussão, esse ano um homem já casado, velho, entrou numa discussão com um adolescente. Aí parecia que eram duas crianças, numa discussão terrível. E depois ele veio me perguntar, meu Deus do céu, pastora, como é que eu lido com isso? Eu não sirvo para tomar conta de jovem, de adolescente, não tenho paciência para isso. E eu falei para ele que essa orientação já estava dentro da palavra de Deus. Já estava. A Bíblia diz claramente como que você vai lidar com cada pessoa. Né? As mulheres mais velhas, fale com elas como se elas fossem mães. A criançadinha, né? A criançadinha, a moçadinha, fala com eles como se eles fossem filhos. Os jovencinhos, fale com eles como se eles fossem irmãos. Ainda que você tenha que corrigi-los, porque um diácono vai manter o silêncio, né? A ordem do culto, a ordem e decência, a reverência. Ainda que você tenha que advertir, chamar a atenção, dar um sermão, botar ele num canto e falar assim, olha, isso daí não foi bom não, tá? Vamos acertar esse negócio. Ainda que você tenha que falar seriamente e chamar a atenção de alguém, você vai fazer isso em amor. Porque você vai saber como lidar e como tratar a cada um. Nós não somos responsáveis como as pessoas entendem e como elas ouvem as coisas e o que elas vão fazer depois. Mas nós somos responsáveis sim pelas palavras que saem da nossa boca, pela forma com que falamos. Eu costumo dizer às pessoas que quando altera o tom de voz, já perdeu a razão. Mas o que eu estava falando era certo. O que eu estava falando era, show. O que eu estava falando era maravilhoso. Mas perdeu a razão. Que a gente pode separar e falar tudo em amor com as pessoas, mas a gente não tem o direito de ofendê-las e gritar com elas. Isso a gente não tem esse direito, não. E a gente precisa manter isso, viu? É aquele tratamento, né, naquele contexto histórico familiar. É aquele tratamento ali, aprender a controlar temperamento. É sobre isso mesmo que eu tô falando, gente. É sobre isso mesmo. As pessoas dão desculpas de ter um temperamento e se tornam grosseiras. Né? Às vezes as pessoas falam para mim, mas eu sou sanguíneo. Eu também sou sanguíneo. Mas eu sou sanguíneo. Não quer dizer que você seja grosseiro, você só é sanguíneo. Não quer dizer que seja desrespeitoso, agressivo, violento. Aliás,
Um homem de Deus, nós já falamos desde o início, não é para que seja dado ao vinho e nem que seja violento. Então nós temos que ter sabedoria sim, tá? Nem pensar, pastora, em ter pavio curto, mas nem pensar. Mas nem pegar assim pela gola e sair arrastando, não. Não, nem pensar. Ó, pavio longo. Todo mundo tranquilo, todo mundo sossegado, viu? Precisa ser temperado. Repito todo dia para você mesmo. Preciso ser temperado, preciso ser temperado. E para com esse negócio, eu não tenho paciência. Olha, se o Espírito está na sua vida, você tem paciência. Ela precisa ser acionada. Ela precisa ser ligada. As palavras que nós falamos, elas são senhas, são códigos. É como se cada mensagem, orientação, pregação que você ouvisse fosse acionando, ligando. Nós precisamos estar ligados. Por isso que nós estamos sempre em oração, buscando, falando com as pessoas. E quando você está com alguém, você ora, ó, Mateus 18, o que ele diz? O que está ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Conectou aqui, conectou lá em cima. Ligou. Então, quando você liga, está orando com alguém, está em concordância, está na casa de Deus, está em concordância, está no ministério, está alinhado, está na união, na comunhão, e ali você vai ficando, ó, o céu é acionado. Ai, que maravilha! O céu é acionado, as coisas de Deus vão fluindo, olha que bênção. Então, temperado, tá? Diretrizes firmes que nós estamos passando. Isso não é só para diácono seguir, não, gente. Todo aquele que aspira ao ofício, todo aquele que quer estar em Cristo, quer fazer, tá? Todas essas respectivas qualificações, elas são absolutamente possíveis, tá? Todas elas podem ser seguidas, todas elas podem ser vividas. É isso que eu quero que você coloque no coração, viu? Por quê? Porque nós temos a ajuda de Deus. Ele diz, eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a forte mão. Nós temos a ajuda de Deus. O Senhor que nos instruiu, nos orientou, Ele vai nos ajudar, tá? Então agora você tem no coração, vamos recapitular, o diácono é um ministro ajudante. Vem da palavra diáconos, atendente ou servente. O propósito da instituição, da eleição, foi assistir as pessoas pobres na igreja. A escolha de 7 homens de boa reputação, sabedoria, cheios do Espírito Santo. Então é uma vocação diaconal, tá? E você tem que conciliar aí o ser e o fazer nessa instituição. É uma instituição de propósito dos apóstolos. Os apóstolos estavam o quê? Sobrecarregados. Se dedicavam, né? Agora com os diáconos, eles podiam se dedicar exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Está aqui no versículo 4. Ele diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quando eles diz consagrar, é dedicação exclusiva, tá? Nessa área. E eles estão fazendo isso. Então a diaconia é a função do diácono, é serviço, gente, é serviço. Ministério é serviço. Diaconato transitório é concedido àqueles que serão ordenados a presbítero. Então aqui, esse ano nós vamos ter um diaconato transitório. Porque a pessoa se posicionou junto com os diáconos, mas já disse que tem aspiração de ser pastor. Então que coisa mais linda, né? Entrar por esta porta. Aí você fala, ué, pastor, então a pessoa vai ficar servindo como diácono? Porque as mesmas qualificações do diácono é do presbitério. Mas será um diácono de que forma? Transitório. Servirá por alguns anos, sabendo que será ordenado a pastor. E os demais diáconos serão permanentes, gente. Ficando diácono, líder na área. Farão 10, 20, 30, 35 anos no diaconato. E sempre serão diáconos, porque são diáconos permanentes. Eles ficarão ali, porque na diaconia eles terão mais do que um cargo, mais do que uma função. Eles terão o quê? Um ministério. E é um ministério de instituição divina e apostólico. Entenda isso, não é extra-bíblico, é Bíblia pura.
Entendeu? Eu acho que as pessoas estão estranhando, como se a Bíblia hoje fosse algo arcaico, ultrapassado. Pastor, esse jeito de fazer igreja nem existe mais. Agora tem modelo X, Y e Z. E nós somos geração 6G. Gente, fazer a obra de Deus sem Deus, sai dessa. Pega a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, tá? O diaconato, valorize o diaconato. A gente está abrindo mão do diaconato para os voluntários. Eu fiz isso muitos anos na minha vida. Não estou falando daquilo que eu não fiz, não, gente. Estou falando daquilo que eu vivi. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Todos os eventos, montando a equipe, desmontando a equipe, e monta a equipe, desmonta a equipe. Ó, pega a sua Bíblia. Abre lá, você vai ver ministério, a instituição divina, apostólica. Ela deve sempre existir na igreja. E ela é uma chave linda da verdadeira delegação. Na sua igreja, presta atenção, pastores, na sua igreja tem alguém que pode estar cobrindo essa área para você. Esse trabalho material, esse trabalho que é de suma importância, é um negócio importante. Alguém da sua igreja que possa estar assumindo para tirar essa sobrecarga, tá? Esse desgaste, porque quando o diabo ele não pode nos levar a fazer umas coisas ruins, horríveis, e ele fala, cara, só faz coisa boa. Aí ele nos leva a fazer milhares de coisas boas que roubam o nosso tempo de fazer algo maior e melhor. É sobre isso. Deus está mostrando que os apóstolos tiveram uma sabedoria. Eles falam assim, olha, eu tenho uma função e eu estou deixando essa função para sobrecarregar em áreas que eu não deveria estar. São necessárias, são importantes, mas eu não deveria estar. E eles passam a se consagrar na oração e na palavra. A Bíblia diz que essa ordem ministerial, essa organização ministerial trouxe um derramar sobrenatural. Pelas mãos dos apóstolos se fazia maravilhas, coisas extraordinárias, curas, libertações. A multidão fluía. Está escrito aqui, ó, crescia a palavra. Se tem alguém dedicando exclusivamente ao ministério da palavra, isso daqui vai acontecer. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, versículo 7. Gente, crescia, multiplicava o número dos discípulos. Nós vamos ver multiplicação de discípulos. Pastor, o que a senhora está trabalhando esse ano? Multiplicação de discípulos. Se você não sabia, fique sabendo. Multiplicação. Organize o ministério. Ordem ministerial. Coloque em ordem a casa. Coloque em ordem a ordem episcopal. Como é que colocava em ordem? Pela imposição das mãos, eles recebiam os dons, orando e impondo as mãos sobre eles. Orando, impondo as mãos sobre eles. Primeiro nível, episcopal, os pastores. Segundo nível, o presbitério. Terceiro, diaconato. É uma missão. Por que é uma missão? Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. É uma missão para servir. A sua vida vai lembrar. O que, pastora? Lembrar todos que Cristo é o servo. Abriu mão da sua glória para vir à terra e entregar a própria vida em resgate de muitos. A sua missão é servir, ser ordenado para servir. E aí onde o Senhor te chamar, você vai deixar aquela palavra devocional maravilhosa, mostrando que é necessário servir. Do altar à ação social. É desse jeito, tá? Dentro da igreja e na sua comunidade. O seu testemunho vai ser a base do seu ministério. Entenda isso, seu testemunho é mais do que fazer, é ser. E hoje você entende, diaconato é sim uma função eclesiástica, é sim privilegiada. Que coisa maravilhosa. E é importante negócio na igreja. E você pode ser chamado tanto de obreiro como oficial. E é isso. E é composto, sim, de homens e mulheres. Tá? E não é só a esposa do diácono, é a diaconisa. Né? Tem gente que fala assim, é a diácona, é a diaconisa. E aí as pessoas ficam presas a isso. Mas esta
é uma função que é composta tanto de homens quanto de mulheres. Isso é fundamental para o funcionamento da obra na igreja. É fundamental, tá? E dentro do seu dever, espera sim coisas maiores, melhores, excelência, esmero, requinte, cuidado com os detalhes, né? Esse amor, tá? É uma forma de honrarmos ao Senhor. É uma forma de estarmos honrando ao Senhor, cumprindo os nossos deveres sacerdotais. Parte dos nossos deveres como diáconos, distribuir a ceia do Senhor, zelar pela igreja, tá? Exortar a todos a viverem na presença de Deus como um bom cristão e como um servo do Senhor. Ajudar, seja os bispos, pastores, né, auxiliar a cuidar dos necessitados, na área temporal, tá? Ajudar com os crentes mais fracos na fé, convidá-los a estar participando das orações, da palavra, não deixarem a ceia, e assim ajudarem também na coleta das contribuições, na coleta de oferta, nas campanhas de jejum, de oração, apoiar a liderança, né, sobre as reuniões, dar bom testemunho, o seu testemunho, ele é maravilhoso, dar um bom testemunho, instruir a igreja, né, a contribuir na ação social, ajudar os necessitados, ajudar os carentes, né? Contribuir não só com comida, com roupa, com combustível, visitar as casas. Meu Deus! Aí você fala, muita coisa, né, pastor? Não, isso é área funcional da igreja, servir as mesas, né? Zelar pelo refeitório da casa de Deus, servir as mesas. Isso é uma comunhão, irmão. Trabalhar, estar sempre presente nas confraternizações, né? Demonstrar amizade pelos irmãos e ajudar a participarem das reuniões, ajudar os irmãos a participarem, tá? Não perder tempo correndo atrás das coisas de Deus, mas estar dedicado, buscando Deus das coisas. Que às vezes a gente fica perdendo tempo, né? Com coisinhas. Não, busque Deus. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino. E as demais coisas serão acrescentadas, tá? As coisas passam. Deus permanece, igreja. Deus permanece, tá? E você nunca se esqueça. Você tem uma função eclesiástica. Então é um serviço do altar. A mesa do Senhor, servir o pão e o vinho, zelar pelos objetos da casa de Deus, no serviço da palavra, no ensino, cuidar das pessoas que são recém-chegadas. Às vezes você fica falando assim, mas quem que vai dar um curso para essa pessoa de batismo, de oração, de comunhão, de dedicação, de vida com Deus, de buscar o Senhor? Para quem está chegando agora, é o diaconato, proclamar o evangelho nas celebrações, né? Até mesmo uma pregação, chegar um momento dentro dos cultos, aquele momento devocional é o momento do diácono. Se você, eu estou procurando alguém para dar a primeira palavra nesse culto, nessa reunião, é o diácono, está ali, né? Ligado àquele serviço social da igreja, ajudando os necessitados, assistindo nas cerimônias, ali, ajudando nos batismos. Você fala assim, meu Deus, como é que eu poderia estar fazendo? Ajudando nos batismos, ajudando em cerimônias de matrimônio, ajudando, levando a ceia as pessoas que estão enfermas, acamadas, evangelizando e aconselhando, né? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas aconselham as mais novas a serem boas donas de casa e amarem seus maridos. Você fala assim, pensei que esse conselho quem dava era o pastor. Não, o pastor vai até no leito da ovelha. Quando tem uma situação de casais, aí você já passa, entendeu? Se tiver que ungir alguém, aí você chama o presbítero da casa.
Isso, chama o presbítero da casa. Que aí você vai estar ungindo os enfermos, tá? Você fala, eu nunca celebrei uma ceia. Não vai celebrar uma ceia, mas vai estar auxiliando a ceia, tá? Você não vai ministrar na ceia, mas vai estar auxiliando na ceia. Vai estar auxiliando no templo. Você não vai estar ungindo os enfermos, você vai estar no ministério da intercessão, orando, com as suas mãos levantadas e pronto para assistir em qualquer área ali do lado, sem deixar que alguém caia ou que alguma outra coisa aconteça. Você vai estar ali. Então, você fala assim, mas eu pensei que eu estava sendo chamado para ser paparicado, né, bajulado, para ser aclamado rei no final. Não, você está sendo chamado para o serviço e é um privilégio. É um privilégio. É sobre isso, tá? Ficar à disposição dos mais necessitados. É sobre isso. Ficar ali à disposição, tá? Das pessoas que são excluídas, marginalizadas. É uma prática diária de oração, tá? De meditação, de preparo da mesa do Senhor. Às vezes eu vejo que as pessoas... Você fala assim, você gosta tanto da mesa do Senhor assim? Eu gosto muito, porque eu amo. Ali é aquela comunhão, né? Nossa comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Ali é aquela comunhão, aquela alegria, né? Que Jesus ressuscitou, é aquela alegria que ceia não é velório, ceia é festa, é celebração. E eu acho uma das maiores festas que tem todo mês na igreja. É a ceia. Jesus ressuscitou, é a vida de Cristo em nós, né? Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então você pode ter uma dedicação diária dessa mesa. Pode. Por que ela é feita assim, relâmpago a 1000 por hora e confusa e em cima da hora e na hora do culto? Que é a coisa que eu falo que é a maior negligência. Porque a negligência não é deixar de fazer, meu bem. A negligência é você fazer em cima da hora e de qualquer maneira. Quando você podia ter feito o quê? Com cuidado, com esmero. Não deixe tudo se tornar uma urgência. E também não seja arrastado pelas emergências. Preparação é a ordem, viu? Preparação. Se é que eu posso falar alguma coisa para você, eu vou falar isso. Preparação. Um diaconato não pode esquecer de forma alguma de viver uma vida na presença do Senhor. E uma vida disposição de servir e preparação. Boa reputação, sabedoria, esmero e sem esquecer da família, né, gente? A família, você fala assim, puxa vida, eu queria tanto que a minha família me apoiasse, pastor, que a minha família estivesse do lado, porque isso é importante. Se tem um diácono e a família toda dele entende que ele foi chamado para servir e a família vai estar do lado dele dando apoio, isso é maravilhoso, gente. Isso daí não é para qualquer um, não. Mas, você fala assim, mas a minha família não se levantou para me dar apoio. Isso quer dizer o quê? Que a sua família é o seu primeiro ministério, meu bem. Se você está servindo na casa de Deus, você começa lá na sua casa a servir também. Entendeu? Seu primeiro serviço de amor é com a sua família. Para quê? Para que haja equilíbrio. Então, sirva na igreja, mas sirva a eles também. Agora, se eles se tornarem a sua equipe de apoio, aí, filho, vai pra galera, né? Dá glória para Jesus, aplaude de pé. Porque isso é maravilhoso. Você fala, eu tô chegando. E comigo, eu tinha aqui uma líder de mulheres. Ela agora está na Bélgica, com a família toda. E o interessante é que quando ela chegava aqui, ela não era diaconisa. Mas ela vinha para a zeladoria. E quando ela vinha para a zeladoria, os 4 filhos vinham junto. E cada um ela deixava numa área. Eu achava aquilo assim fantástico. Fantástico, porque ela não falava assim, na minha casa, os meus filhos me impedem de fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, cada um tinha a sua área, ela delegava para os próprios filhos, você tem essa tarefa, ou tem essa, e outro tem essa, e eu vou ficar aqui. Quando você tem na sua família uma equipe de apoio, que fala, olha, pode ir. Quando eu trabalhava, né, com o Ministério Infantil, e eu trabalhei, meu Deus do céu, quase uns 10 anos só de Ministério Infantil. E eu tinha 70 crianças, dividido em 3 períodos, manhã, tarde, metade na parte da manhã, almoço, e na parte da tarde, quando fosse 5 horas, eu liberava eles. E era estilo creche mesmo, mas era feito na igreja, pela escola bíblica. E eu nunca fazia assim, escola bíblica dominical. Eu sempre fiz escola bíblica dinâmica, porque era feito em outros horários que não seriam horários do culto. E isso
amados, há mais uns 30 anos atrás, viu? Eu já fazia esse trabalho. Então, eu tinha na minha família uma equipe de apoio, que era a minha mãe e a minha irmã. Então, muitas vezes, a Fernanda me ajudava, né, nos cafés da manhã e café da tarde para a criançada. A minha mãe ajudava em almoço. Gente, eu lembro que a gente dava conta daquilo dali. Era incrível. Era uma coisa assim, fora de série, fora da esquadra, né? E a gente trabalhava com isso. Hoje em dia eu ainda tenho os meus caderninhos e ainda tenho o diário com o nome das crianças, horários, a presença, aquela coisa toda, né? Escola bíblica dinâmica. Trabalhei muito em escola bíblica de férias, né? Que muita gente confunde hoje com como se os monitores, né, ou as professoras da escola bíblica, da educação cristã, eles fossem somente para brincar com as crianças, né? Eu acho que eles confundem muito isso. Mas a gente sempre fez um trabalho bonito de escola bíblica de férias e sempre com o apoio da família. Então, se você tem na sua família uma equipe de apoio, isso é maravilhoso. E se você não tem, você serve a sua família também. Porque dois tipos de pessoas passam pela vida da gente, né? Uns para ajudar a gente e outros para a gente ajudar eles. Os que prejudicam a gente deixa quieto, né? Deixa passar, esquece. Mas esses dois tipos é bacana. Então eu chego às vezes num lugar e que eles investem, abençoam muito meu ministério. E tem lugar que eu chego, você fala assim, por que você foi lá, pastora? Não tem como manter isso, manter aquilo. Às vezes a minha nora fala comigo, por que você está indo lá, não vai dar para isso, não vai dar para aquilo, não vai cobrir isso daqui. Aí eu falo assim, não, mas aí eu já sei que eu estou indo, que é eu que vou ajudar. Entendeu? Chega um momento que as coisas mudam. Mas nunca se esqueça que a sua família é o seu primeiro ministério. Se eles não são a equipe de apoio, eles são um alvo da sua assistência. Entendeu? Tá? É uma vocação, é uma chamada. Nunca se esqueça disso. E isso procede de Deus. Está lá João 15, versículo 16. Deus é quem te escolhe. Não foi você que se escolheu. Deus é quem te escolhe. Tá? Ninguém também pense, eu não tenho vocação. Ninguém também pense, não tem propósito, né? Não tem dom. Isso é mentira, porque Deus deu para todo mundo um dom. Deus deu para todo mundo uma vocação, tá? Deus fez cada um de nós para sermos úteis. Uma forma de descobrir qual é a nossa área, nosso ministério, é sermos voluntários em várias áreas. É estarmos ali disponíveis. Olha o que você está fazendo aqui, olha, eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como que você quer que eu te ajude? E ali você vai descobrindo, tá? Os seus talentos, meu bem. Todos têm uma chamada pessoal. Não existe essa pessoa assim inútil, não serve para nada. Deus fez, mas é para ficar existindo aí, ó. Existe, vegeta. Tem uns que nem assistem, né? Mas não, Deus não chamou ninguém para isso. Todos nós temos uma utilidade, todos nós podemos ajudar alguém em alguma área. Talvez tem coisas que eu não faço. Não faço não. Tem coisa até que aprendi a fazer, mas não faço. Mas tem coisa que eu sou muito boa. Aí eu faço, entendeu? Então é assim, você tem que entender que também tem coisas que você é muito bom. E que você faz. Você fala, fulano, desse jeito aí, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu posso até indicar. Mas isso daqui eu posso fazer para você. E esteja sempre disponível. É a primeira atitude. Deus não usa os mais capacitados. Entenda isso. Deus capacita os escolhidos. Deus não nos usa porque temos muitos títulos e diplomas e sabemos fazer muitas coisas e somos populares. Não, Deus nos usa aquilo que está disponível nas suas mãos. Nunca se esqueça disso. Tem gente muito boa, bacana, mas por que não está aqui? Filhinho, tem tempo para Deus não? Está disponível não? Aí você fala, mas se eu disser, eis-me aqui. Você vai ver como é que Deus vai te usar. Porque o poder, a honra e a glória é dele. Então ele vai te usar. Entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Nunca se esqueça, todos têm chamado pessoal e tem que ser realizado na casa de Deus. Deus não te chamou para ser uma doença, um câncer, uma célula que fica ali naquele lugar só sugando. Não! Que é isso? Esquece esse negócio. Nós precisamos corresponder a Deus de forma correta para ser uma resposta de amor de Deus ao mundo.
Você é a resposta da misericórdia, você é a resposta da graça, você é a resposta do amor de Deus ao mundo marginalizado, excluído, ao mundo sofredor, necessitado. É isso que é diaconato, viu? Servir à mesa a órfãos e viúvas. Que isso? Eu pensei que era só a mesa do Senhor ou a mesa dos pastores, né? Aquela mesa maravilhosa, só de líderes. Ai, gente, eu tive uma honra muito grande. Só servir a líderes. E aquele que está sem comer uns 3 dias? E aquele que está sem um agasalho? E aquele que nem tem nome? É só o moço que passou outro dia na rua. Hein? E aquele? Diácono não é um crente perfeito. Tá? As pessoas falam assim, eu tenho os problemas, dificuldade. Quem não tem, gente? Eu passo umas lutas, só Deus sabe como é que é lá em casa. Lá em casa. Quem que não tem? Quem que não tem? Gente, diácono é um crente que busca excelência, que quer o melhor, que sabe que está disposto para servir e quer servir com tudo que tem. Talento que seja, né? Costumo dizer que o talento você trabalha, rende e ganha dinheiro com ele. Mas esse dom, essa vocação de servir que está dentro do seu coração, hein? Tá? Então cada dia sirva ao Senhor, cada dia sirva ao Senhor com toda a sua força, com o cumprimento dos seus deveres, tá? Na oração, no estudo, nas reuniões, nos lares. Isso, ensinando, ministrando nas reuniões, tá? No ministério. Esse ministério é vida, é palavra, é serviço. Esse ministério é privilégio, é compaixão, ele é justiça, tá? E ele também é discipulado. Você ajuda os mais fracos. Você diz para ele, ora, irmão, eu vou orar com você. Vamos ler a Bíblia, irmão. Que dia que eu posso estar aqui na sua casa para a gente ler a Bíblia junto? Tá? Oferecendo também esse cuidado, porque você está auxiliando o pastor, então automaticamente se torna um cuidado pastoral fora das paredes da igreja, viu? Compartilhando as boas novas com as pessoas, aos mais necessitados, aos desanimados. Às vezes você fala, essa gente, meu Deus, vem ficar perto de mim, essa gente tão desanimada. É porque tem ânimo no seu coração, é porque você pode contagiar essas pessoas, tá? E ali Deus vai trabalhando na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu deixo para você aqui no finalzinho desta aula, ela é um pouquinho, né, a mais que a outra, porque as outras são para chamar a sua atenção. Hoje é direto mesmo esta aula. Então o seu pastor vai se tornar um consultor na sua vida, ele vai te treinar como oficial na casa de Deus. Ele vai ser o seu mentor. E o seu desafio, a partir de hoje, é viver esse evangelho e ser um bom exemplo. A Bíblia diz que o obreiro é um bom exemplo. Então viva o evangelho que as pessoas leem, que as pessoas veem, é a sua vida, é o seu bom testemunho, é a sua boa reputação. O seu desafio é estudar a palavra, viver uma vida de oração constante e contribuir, tá? Com o seu trabalho, com o seu tempo, com os seus dízimos, com as suas ofertas, com as coletas de oferta de amor, né? Eu ainda me lembro que a Luísa tinha uma bicicletinha, colocava uma caixinha atrás, na garupa da bicicleta. Ela ia pela comunidade, ela ia pela rua, né, no templo. E ela pegava toda a área do bairro. Ela ia. Eu lembro da minha mãe, também, como diaconisa, ia na comunidade, casa por casa, vendo quem estava doente, vendo quem precisava de oração, vendo quem precisava de ajuda. Aí de umas casas ela pegava contribuição e nas outras casas ela entregava a cesta básica. É assim, tá? O seu desafio é viver o evangelho e ser um exemplo. Ter uma vida de palavra e oração e contribuir. Esse é um grande desafio. Então o que é diaconato? Comunhão, amizade, ajuda mútua, integrar uns aos outros, aprender a cada dia realizando os melhores deveres, tá? Planejar suas atividades no nome de Jesus e ser a cada dia esse auxílio, essa equipe de apoio no membro e ao seu pastor. Que Deus esteja te abençoando, rica,
poderosamente, te fortalecendo, te ajudando, te instruindo, te capacitando. Esta aula é para chegar até o seu coração, tá? E a melhor forma de você aprender os seus deveres é fazendo. Aprender a fazer, fazendo. Que Deus te dê renovo, força, mente sadia, coração aberto, palavra a seu tempo. Que essas qualificações estejam na sua vida, estejam com você o tempo todo.